Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe a frente 3 para a gente conversar um pouquinho, uma frente que eu acho bem legal, nessa parte de geografia geral. A gente está estudando a Europa, né? Então na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre o quadro físico da Europa, que é relativamente muito tranquilo e muito importante para a gente poder compreender os outros aspectos da Europa também, né? Então eu havia dividido o relevo para vocês na parte norte, centro e sul. Lembra que o norte tinha a presença de dobramentos antigos, o centro a presença de planícies e o sul a presença de dobramentos modernos. Tá? Eu destaquei alguns para vocês, comentei. E algo que me chama muita atenção, para a gente já começar a pensar para as próximas aulas, está relacionado ao fato do relevo de planície, que vai favorecer muito o desenvolvimento da navegação no continente. Então, isso vai interferir uma questão do ponto de vista econômico. Ainda se a gente pensar na questão do relevo e associando a questão do clima, por exemplo, imaginarmos que a região setentrional ela é uma área muito mais fria, que a região meridional ela é uma área muito mais amena, né, de clima muito mais ameno, que é o clima mediterrâneo, que foi o que a gente conversou. Dá para você imaginar também aonde a população vai se localizar. Essa população não vai estar na área mais fria, essa população não vai estar na área de relevo, né, de dobramentos modernos, por exemplo. Tudo bem? Então é sempre interessante que a gente comece a pensar a geografia desse ponto de vista. A gente se inicia pela questão da geografia física para poder compreender a questão humana e depois partimos em direção à questão econômica. Então, a aula de hoje, a gente vai conversar algumas questões relacionadas a essa parte humana, que vai envolver a questão de refugiados, a questão dos movimentos separatistas que acontecem na Europa, né, que é um foco mais voltado aí para o vestibular. E depois, na próxima aula, a gente começa a ver a parte econômica. E daí, na última, a gente finaliza com a União Europeia, com toda a formação da União Europeia. Tá bom? Então, o módulo é o módulo 13, da frente 3 de vocês. Então, peguei um dado já da sua apostila, um dado simples. O que me interessa, na verdade, é esse mapa que traz a distribuição populacional. Então, a primeira questão, né? Você pega países como Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, né? Todos países muito pequenos do ponto de vista populacional. São países que não chamam a atenção do ponto de vista populacional. Onde que essa população está concentrada? Bem nessa região aqui, ó. Tá? Na região dos Países Baixos, da Alemanha. Tá? Você pode perceber também que o norte da Itália, essa região costeira da Itália, também tem necessidades demográficas um pouco mais elevadas. Assim como também a parte litorânea do continente europeu, né? Destacando ainda cidades como Londres também. Beleza? Então, só para chamar a atenção de vocês, nesse aspecto que está relacionado à distribuição da população. Tem aí um dado para vocês, né, cerca de 740 milhões de habitantes em 2018. Tá? A população da Europa ela tem um determinado comportamento, que a gente vai estar dando uma olhada daqui a pouco. Entre os países mais populosos, a gente vai destacar a Alemanha, com cerca de 80 milhões, Reino Unido, França, Itália, tudo na casa dos 60 milhões. Tá? A sua apostila, ela já mencionou a Rússia aqui. A Rússia é uma questão muito complicada, né? Por quê? Porque a Rússia ela é dividida na parte europeia, que envolve essa região aqui, né? E o restante seria a Rússia asiática. A gente vai conversar depois só sobre Rússia. Só para você ter uma ideia, a população da Rússia hoje, ela está na casa dos 147 milhões de habitantes. Tá? Só nessa parte aqui, nós teríamos 122 milhões. Então, o restante dos outros 20 milhões, mais ou menos, eles estariam distribuídos ao longo desse enorme território. Tudo bem? Então, a Rússia é um país populoso, mas ela não é nada povoado. Eu, particularmente, não gosto muito de discutir Rússia junto com a Europa. Tá? Tanto que depois da tua apostila, ela vai trazer uma parte só sobre Rússia para a gente conversar. Então, vamos deixar a Rússia aí meio de ladinho. Vamos pensar nesses países que têm características mais próximas, né, do que a gente conhece como Europa. De maneira geral, então, a Europa
tem aí esses 740 milhões de habitantes, que estão distribuídos por cerca de 12 milhões de quilômetros quadrados, o que vai dar uma densidade demográfica de cerca de 71 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Os países mais povoados, ele vai dar Mônaco. Né? Mônaco é uma questão muito interessante. Então, para você ter uma ideia, Mônaco tem cerca, deixa eu ver se eu vou lembrar, de 18 mil habitantes por quilômetro quadrado. Você fala, Anderson, como assim? 18 mil habitantes por quilômetro quadrado? Sim, Mônaco tem uma população total de 36 mil habitantes. Ah, peraí, então qual é o tamanho de Mônaco? Mônaco tem apenas 2 quilômetros quadrados. Tá? É um pouco maior do que um quarteirãozão grandão aí. Tá? Então, quando você divide essa população total de 36 mil habitantes por 2 quilômetros quadrados, você vai ter 18 mil habitantes por quilômetro quadrado, que seria, no caso, a cidade de Mônaco. Tá? Nós temos territórios muito pequenos na Europa. Né? Por exemplo, dentro da Itália, nós temos aqui o Vaticano. O Vaticano tem cerca de 0,47 quilômetros quadrados, então ele não tem nem meio quilômetro quadrado. Nós temos San Marino, que é um outro território pequenininho. Nós temos Andorra, tá? Nós temos vários territórios pequenininhos na Europa que chamam a atenção. Por isso que parece aí San Marino, Mônaco, né? San Marino, como países que têm densidades demográficas bastante elevadas. Beleza? Bom, depois a gente tem a questão da hierarquia urbana. Eu acho que a primeira questão sobre quando a gente fala de urbanização, do ponto de vista da Europa, é a gente pensar que a urbanização lá ela é muito diferente do que a gente conhece na América. Tá? No continente americano, a gente vai encontrar facilmente cidades de 1 milhão de habitantes. Né? Então, aqui no Brasil, você vai para Campinas, né? Campinas já passa 1 milhão de habitantes. Tudo bem? Pegando uma cidade próxima da nossa. No continente americano, então, são comuns. Tá? É bem comum cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Assim como, por exemplo, a presença de megacidades, que tem crescido bastante nos países em desenvolvimento. Né? Essa é a tendência para os próximos anos, que os países em desenvolvimento apresentem um grande crescimento de megacidades. Na Europa, isso é muito diferente. Né? Na Europa, o que acontece? Nós temos muitas não, nós temos algumas cidades globais, como por exemplo, Londres é uma cidade global, Paris é uma cidade global, Roma, Madrid, são cidades que apresentam interferência no âmbito mundial, tá? Como cidades globais. Agora, a maioria dessas cidades aqui na Europa, elas são cidades muito pequenininhas, né? São cidades que apresentam 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Isso é muito comum na Europa. E nem por isso elas são cidades que não são desenvolvidas. Pelo contrário, são cidades que têm acesso, né, aos meios de transportes, né, às questões econômicas, aos shopping centers e assim por diante. Então, uma cidade ser pequenininha na Europa é algo comum, e isso não significa que ela é subdesenvolvida. Diferente, por exemplo, no Brasil, né? Quando a gente fala no Brasil, por exemplo, uma cidade de 4 mil habitantes, já fala o quê? Que nessa cidade não tem nada. Né? É diferente, por exemplo, dessas cidades no continente europeu. Ele trouxe aí o destaque para 2 metrópoles mundiais, tudo bem? Agora tratando mesmo da hierarquia urbana. O que é a hierarquia urbana? Né? A hierarquia urbana é a influência de uma cidade maior exercido sobre cidades menores. Então, cidades maiores exercem influência sobre cidades menores. Aí nós temos aí metrópoles mundiais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais, até você chegar ao subcentro da periferia. Tudo bem? Bom, uma característica então dessa população europeia, ela é mal distribuída, tudo bem? Por que ela é mal distribuída? Devido ao clima, né, e devido ao relevo também. As maiores concentrações estão nessa região central ocidental, que é justamente essa área que eu destaquei para vocês, que vai desde o sul da Inglaterra até o Vale do Rio Pó. O Vale do Rio Pó é uma região que a gente vai conversar bastante quando a gente for falar de parte econômica. É o norte da Itália, tá? O Vale do Rio Pó é uma região bastante desenvolvida na Itália. Ela tem uma agricultura bastante moderna, inclusive. Uma característica ainda do continente europeu é essa grande diversidade étnica, linguística e religiosa, tá? Principalmente linguística. É muito interessante, né? Porque aqui no Brasil, a gente roda 100 quilômetros, a gente está dentro do Brasil.
A gente roda mais 100, está dentro do Brasil, roda mais 100, a gente roda mais 1000 e ainda pode estar dentro do Brasil. Na Europa não, na Europa você rodou 100 quilômetros, você está num país. Você rodou mais 100, você está em outro. Você rodou mais 100, você está em outro. Né? Então, o que acontece? Quando você atravessa essas fronteiras, ou até mesmo essas áreas fronteiriças, muda-se tudo. Muda-se o idioma, muda-se a arquitetura, muda-se a cultura. Né? É muito interessante essa questão da Europa, porque ela é muito fragmentada. Tudo bem? Mas ela é conhecida aí pelo elevado padrão de vida. Né? Então, são países bastante desenvolvidos, são países que muitas vezes nós não vamos encontrar problemas tão conhecidos aqui no Brasil, como problemas da fome. Fome eu falo assim, né? A galera que vai precisar comer lixo, isso é uma coisa que acontece no Brasil, né? De pessoas que são moradores de ruas. É claro que assim, as grandes cidades apresentam esses problemas. Então, por exemplo, Paris você vai encontrar morador de rua, Londres você vai encontrar morador de rua, já na Noruega você não vai encontrar. Tudo bem? Por quê? Porque daí eles já são chamados de elevadíssimos padrões de vida. Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca. Né? Esses países da Europa setentrional, você já não encontra esse nível de miséria tão grande. Tá? Esse nível de miséria tão grande não. Esse nível de miséria comparado ao Brasil. Tudo bem? Agora, Paris, Londres, Portugal, né, região de Lisboa, você vai encontrar pessoas, inclusive, moradores de rua, pedintes e tudo mais. Tá? Agora, quando a gente fala da Europa centro-oriental, países como Romênia, Bulgária, daí esses problemas eles já são um pouquinho mais comuns do que do outro lado da Europa, tá? Do que da Europa ocidental. Uma outra questão está relacionada aqui também, ó, uma população composta por adultos e velhos. Esse é um assunto que a gente vai discutir bastante nessa aula. Por quê? Porque a população da Europa, ela está caracterizadíssima por ser uma população envelhecida. Então, o que acontece com essa população? Ó, vamos pensar na fórmula do crescimento vegetativo, tá? Você aprendeu lá na frente 1. O crescimento vegetativo, ele é o crescimento natural da população, né? Ele é calculado através da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ou seja, quem nasce menos quem morre. Bom, como é que funciona isso? A taxa de natalidade na Europa, ela é muito pequena. Só para você ter uma ideia, a taxa de fertilidade de uma mulher, né, a taxa de fertilidade é o tanto de filhos que uma mulher pode ter em idade reprodutiva. Ela não pode ficar abaixo de 2,1. Tudo bem? Estatisticamente, tá? Não vou nem falar do ponto de vista da sociologia, dessa discussão, porque não vai caber nessa aula. Mas, estatisticamente, essa mulher ela seria responsável, tá? Entre aspas, de novo estou falando, estatisticamente, pela reposição de duas pessoas, né? Então, ela e mais um, e tem que dar o saldo positivo, o 0,1. Beleza? Se essa taxa ficar abaixo de 2,1 durante 25 anos, a gente não tem reposição da população. Tudo bem? Por exemplo, a taxa do Brasil, só para você ter uma ideia, ela está na casa de 1,7. Ela já está abaixo de 2,1. Né? Países, por exemplo, como Itália, já estão na casa de 1,1. Tem países como a Bélgica que já chegou a 0,9. Então, o que acontece? Essa taxa de natalidade ela está muito baixa. Qual é o reflexo que isso vai proporcionar? Tem muitos velhos, né? Por que tem muitos velhos? Os caras têm um elevado padrão de vida, a expectativa de vida chega a 85 anos em média, de alguns lugares. Cara, 85 anos em média, isso vai levar pessoas vivendo até os 90 anos. Então, quando você realizar essa conta do crescimento vegetativo, da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, o meu crescimento vegetativo começa a dar o quê? Começa a dar negativo. Tá? E se ele der negativo, significa que eu caminho para a extinção da população. É por isso que daí nós temos que calcular o quê? O saldo imigratório. Né? O que é o saldo imigratório? É a taxa de imigração menos a taxa de emigração. Então, a taxa de quem entra menos a taxa de quem sai. Depois que eu tiver a taxa de quem entra menos a taxa de quem sai, eu consigo calcular o crescimento populacional, que seria o crescimento vegetativo mais o saldo imigratório. Tá? Isso tudo é assunto da sua frente 1, que eu preciso retomar agora com vocês. Beleza? Então, o saldo imigratório, como é que vocês acham que é na Europa? A Europa, ela não é um país de saída. Ela foi um país de saída
quando eles vieram colonizar o Brasil, os Estados Unidos. A Europa é um país de entrada, é um país da taxa de imigração. Então, quando vai se calcular o crescimento vegetativo, o crescimento populacional, desculpa, esse crescimento vegetativo da Europa, ele chega a ser negativo, mas o saldo imigratório chega a ser positivo. Então, o que eu estou te dizendo é que esses imigrantes que vão para a Europa, embora eles sejam negados, porque a Europa fala que não quer, a Europa fala que não precisa, na verdade a Europa mais do que precisa. Por quê? Porque são esses imigrantes que vão justamente trabalhar, que vão produzir renda para poder sustentar esses idosos que estão se aposentando lá, já que dificilmente você vai ter reposição da população. Tudo bem? E se você não tiver reposição da população, você quebra o sistema previdenciário. Tá certo? Então, hoje a Europa está numa situação muito confortável do ponto de vista econômico, mas pode ser que no futuro isso venha a ser um enorme problema. Tá certo? Bom, então, e aí como é que funciona isso tudo? A Europa não tem mão de obra, a Europa está diminuindo mão de obra, mas a Europa precisa de mão de obra. A Europa precisa de uma galera para ir para lá, mas não pode receber todo mundo. Tá? Consecutivamente, no momento, né, rola o quê? Rola um grande crescimento de imigração. A galera sempre quis ir para a Europa, desde a década de 60, já foram-se muitos. Latino-americanos, africanos, galera asiática, né? Mas nos últimos anos, o que vem crescendo enormemente são os movimentos de xenofobia, né? São os movimentos contrários à vinda desses imigrantes. Uma das questões mais claras do crescimento do movimento de xenofobia é o chamado Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que nós vamos discutir em um outro momento, tá? Por quê? Porque uma das alegações do Brexit é que o fato do Reino Unido estar na União Europeia, favorecendo essa livre circulação entre os membros, teria aumentado o desemprego no Reino Unido. Tá? Então, olha que louco, né? Eu preciso do imigrante, eu não posso receber um imigrante, mas eu tenho que ter um imigrante. É uma situação difícil, tá? Bom, vamos dar uma olhada aí. Eu coloquei duas pirâmides etárias para a gente estar dando uma analisada. Uma da Itália e uma da França. Olha só o que você está percebendo. Repara aqui nas idades, ó. A idade predominante lá, olha que isso, velho. 40, 54 anos. Então, por exemplo, se você for dar um rolezinho aqui, agora não mais por causa da pandemia, tá? Mas se fosse dar um rolezinho aí na sua cidade, o que você ia encontrar? Os jovenzinhos, né? Se você for dar um rolezinho na Europa, quem que você vai encontrar? Eu, os tiozão, tá? A galera mais velha. Tudo bem? Então, você percebe que essa pirâmide etária, o que está acontecendo com ela? Ó, ela está se invertendo, cara. Isso é a pirâmide da Itália. A pirâmide etária da Itália. Tá? Se ela se inverter, coleguinha, a população italiana está numa situação bastante complicada. E a França vai seguindo o mesmo ritmo. A França, se você olhar aqui ainda, a taxa de natalidade ela está na casa de 2,9%, 2,8%, né, esse crescimento. Olha a Itália, 1,9, 2, né? Então, isso vai realmente complicar. Agora, olha a expectativa de vida aqui da galera. Chegando a 99 anos. Eu sei que todo mundo quer viver muito, mas não dá. O sistema, do jeito que ele é montado nesse capitalismo, não dá para passar disso. Beleza? Aqui é a pirâmide da Europa, de uma maneira geral. Tá? Também seguindo bastante esse fluxo aí parecido com a Itália. Bom, relacionado agora às entradas de imigrantes. Então, o que acontece? Na verdade, eu não vou nem falar de imigrantes. Eu vou falar mais de refugiados. Tudo bem? Nós tivemos, antigamente, muita gente da Turquia indo para a Alemanha. Tá? Isso lá na década de 70, década de 80. Nos últimos anos, essa população europeia, devido ao espaço Schengen, nós vamos conversar depois sobre ele, tá? Isso tudo virou um grande vucu-vucu, tá? É português morando na Alemanha, alemão morando na França e assim por diante. Agora, o que vem sendo um grande problema para a Europa, tá? Mas é um problema que eles vão ter que resolver. Por quê? Porque hoje, se o continente africano, se o Oriente Médio passam por conflitos, eles passam por conflitos justamente porque a Europa colonizou esses países. Outro dia eu estava vendo
a postagem de um professor que falava assim, olha a Alemanha, olha a França, olha como eles são educados, né? Olha como eles são maravilhosos, você não vai encontrar lixo no chão e tudo mais. Claro, claro que eles conseguiram desenvolvimento. Eles conseguiram desenvolvimento como? Né? Através da riqueza, através da exploração, através da escravidão de muita gente no planeta. Então, por isso que hoje eles chegaram a esse nível de desenvolvimento tão grande. Vai ter que resolver, tem que resolver, tá? Então, o que você percebe aqui, ó? Ignorando alguns fluxos como a galera do Egito, da Líbia, por hora, vamos pensar na questão da Síria, né? A Síria faz esse percurso, né? Eles vêm até a Turquia. Da Turquia, eles tentam ir por embarcações para a Grécia. Entrou na Grécia, fechou. Está na União Europeia, tá? E daí eles tentam caminhar em direção ao país que mais tem oferecido ajuda a esses refugiados, que no caso é a Alemanha, tá? A França tem se negado bastante, tá? Esses movimentos de xenofobia, eles são muito grandes na França, principalmente na França e na Itália. Na Itália, eles até fazem uma brincadeirinha de mau gosto. Eles dizem que se você quer se eleger a algum cargo político, é só você dizer que você é contra a migração, tá? Porque eles se tornaram bastante conservadores e eles acreditam que esse problema dos refugiados não seja um problema deles, né? Muitos, inclusive, acabam vindo até essa região da Tunísia e tentam atravessar em direção à Sicília para poder chegar no território italiano. O que acontece nesse Mediterrâneo, na verdade, tá? É um verdadeiro banho de sangue, assim, porque muitas embarcações viram, né? Eles fazem embarcações superlotadas de refugiados, ali os clandestinos, na verdade, né? Eles vão no meio da noite, então o barco cabe 300 pessoas, os caras botam 700, chega no meio da noite, vão atravessar, o barco vira, eles emitem sinal de ajuda e ninguém vai ajudar eles, e morrem 700, 900 pessoas. Tá? Então, assim, morre-se muita gente nessa região do mar Mediterrâneo tentando refugiar em direção ao continente europeu. Tá certo? Bom, aqui tem, então, o principal destino desses refugiados que eu mostrei para vocês, a Alemanha. Tá? A Hungria já é um país conhecido assim, por ser extremamente xenófobo. A Hungria, ela, se eu não me engano, ela estava construindo, inclusive, um muro para barrar a entrada desses imigrantes. Depois, se vocês tiverem um tempinho, é que eu não lembrei de colocar, vejam um vídeo chamado, coloca no YouTube normal, Jornalista Hungria Refugiados. Vocês vão ver uma leva de refugiados sírios tentando entrar na Hungria e uma jornalista, ela é flagrada, né, chutando esses refugiados. Ela colocava o pé, né, ela colocou o pé, se eu não me engano, acho que era um pai correndo, carregando a criancinha no colo, e eles tropeçam e caem. E ela vai chutando, vai colocando o pé e tudo mais. Ela é uma jornalista húngara, tá? Isso é uma situação assim muito, muito, muito complicada que acontece na Europa aí. Beleza? Bom, daí, só para comentar isso com vocês, beleza? Eu não quero tratar desse assunto agora. Nós vamos falar depois da Europa, da União Europeia, mas aqui tem alguns exercícios que vão abordar esse assunto ainda. Esse daqui é a chamada Constituição da União Europeia. São os países que fazem parte da União Europeia, com a exceção do Reino Unido. Tá? Essa é a região do Reino Unido, tá? Eu vou mostrar no próximo mapa para vocês quais são as regiões que formam o Reino Unido. O Reino Unido ele saiu da União Europeia agora, em janeiro de 2020. Tá? Fica uma atualidade para vocês aí importantíssima. Mas daí, o que a gente pode perceber? Que nós temos cerca de 27 países, com o Reino Unido eram 28. Nós temos ainda alguns candidatos a entrar na União Europeia, tá? Que ainda vai ser passível de voto. Um dos grandes candidatos é a Turquia, tá? Mas a Turquia não vai entrar nem morto. Então, não quero comentar sobre isso agora, só trouxe para vocês. Ele fala aí, né? Europa 60 anos após o Tratado de Roma. O Tratado de Roma é o tratado que vai dar o pontapé inicial para a formação da Comunidade Econômica Europeia, tá? Bom, aqui nós temos a questão da formação. Quem é quem na parada, né? Então, nós temos na primeiro mapa a Inglaterra, com a sua capital, né? Londres. Depois nós temos
a região, o Reino da Grã-Bretanha, que é formado por 3 regiões, a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales, cada um com suas respectivas capitais. E depois nós temos o Reino Unido. Então, quando eu falo de Reino Unido, eu me refiro a 4 áreas: Escócia, Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte, né? A Irlanda do Norte, que ela será chamada, já falei para vocês na outra aula, de Ulster. Ah, Anderson, e a Irlanda do Sul? De Eire, tá? A Irlanda do Sul não tem nada a ver com a história. A única diferença é a gente pensar que aqui é a ilha da Irlanda e aqui é a ilha da Grã-Bretanha, tá certo? Um dos problemas do Brexit, inclusive, será a ser resolvido essa fronteira entre as duas Irlandas, o que poderia acirrar o conflito novamente entre os dois países, tá certo? Bom, aqui nós temos o espaço Schengen. Eu até deixei uma definição depois para o espaço Schengen aqui para vocês. O que é o espaço Schengen? Hoje ele é composto por 30 países, tá? O espaço Schengen, ele é um tratado que permite a livre circulação entre os países que o assinaram, tá? Podendo então você circular dentro da zona da Europa. Tudo bem? Então, você sendo um alemão, você pode ir para a Suíça, um suíço pode ir para a Espanha, inclusive trabalhar e morar, beleza? Esse espaço Schengen, ele foi pedido uma vez na FUVEST, se eu não me engano, segunda fase. Então, olha lá, o espaço Schengen é uma convenção entre países europeus sobre uma política de abertura das fronteiras, permitindo a livre circulação de pessoas entre os países signatários que os assinaram, beleza? Tem alguns países, por exemplo, que eu acho que vale a pena destacar, que não são membros da União Europeia, como, por exemplo, Islândia, Noruega e Suíça, mas que permitem essa livre circulação entre eles, beleza? Bom, agora vamos discutir um pouquinho de algumas questões mais regionais, beleza? A Espanha, né, os movimentos separatistas. Olha, a Espanha, ela tem 2 regiões separatistas. Uma é o País Basco, que eu vou conversar com vocês depois. Perceba que eu tracei o basco porque ele pega da Espanha para a França, tá? É uma língua assim muito diferente. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, deem uma olhada. É muito diferente você ouvir falar. Ele é muito, vou usar a palavra rústica, tá? Porque a gente não consegue reconhecer nenhum som que não é parecido com a Espanha, com o espanhol. E nós temos a região da Catalunha. Ó, o catalão eu acho muito da hora, tá? Se vocês tiverem a oportunidade uma vez de assistirem uma série que tem na Netflix, eu acho uma série muito legal. Se chama Merli, né? Não sei se alguém já viu. São 3 temporadas. Conta a história de um professor de filosofia e do cotidiano dele em uma escola na região da Catalunha, na região de Barcelona. Tá? E os conflitos que os adolescentes vão viver nesse momento. E cada episódio faz uma referência a um filósofo, né, abordado de forma contemporânea. Então, assim, a série é muito legal, uma série muito especial. Fica uma dicona para vocês aí, Merli, tá? E daí e essa série é em catalão. Então, quando você ouve o catalão falado, ele normalmente aciona o seu ouvidinho, que tem algumas palavras que são muito parecidas com o português, até na sonoridade. Então, eu acho muito interessante. Bom, o que me interessa sobre a Catalunha? Olha, a Catalunha ela é uma das regiões mais ricas da Espanha, tá? É uma região bastante industrializada, né? Ela tem aí uma relativa autonomia regional. Na Catalunha não se fala espanhol, se fala catalão. Então, ela é uma região que possui uma língua, uma história e uma cultura bastante própria, tá? Bom, o que acontece? Esse é um movimento separatista. Catalunha é um movimento separatista, mas ele é um movimento separatista pacífico, ou seja, ele é um movimento pacífico, político, mas sem armamento, tá? Qual é a ideia da Catalunha? Se tornar um país independente, mas obviamente que a Espanha não vai autorizar isso. Nem a Espanha e nem o próprio continente europeu vai autorizar isso. Por quê? Porque se a Europa apoiasse, ela também teria outras regiões no continente europeu que também são separatistas. A Itália tem,
né? O norte da Itália é louco para se independer, se tornar independente do sul da Itália, né? A Bélgica tem também Bélgica, ali região entre Bélgica e Países Baixos tem. Então você vai encontrar outras regiões. Então por isso que eles não podem, nesse caso, autorizar essa independência da Catalunha, tá certo? Se eu tivesse colocado mais coisas, não coloquei. E daí o que acontece? Alguns anos atrás, a Catalunha ela declarou a sua independência, né? Ela foi, nós estamos em 2020, se não me engano, foi 2017. Ela declarou a independência e ficou ali alguns dias, um mês mais ou menos, independente, né? Só que daí a Espanha fez uma forte militarização na área, né? E recuperou a Catalunha de volta, beleza? Agora, esse movimento é um movimento muito diferente, que é o País Basco, tá? O País Basco, ele já foi mais forte, ele tinha um movimento de um grupo terrorista chamado ETA. ETA significa Euskadi Tascatazuna, que seria Pátria Basca e Liberdade. Nada mais é do que um grupo terrorista. Tá? O que esse grupo ele fazia? Ele realizava atentados terroristas em Madrid. Tá? Teve um trem uma vez em 91, os caras explodiram, mataram assim, uma galera. Tá? E ele realizava esses atentados terroristas em Madrid justamente para quê? Justamente para pedir a independência do País Basco. Olha, tem mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano, em 2018, o ETA ele assinou um tratado de desarmamento. Tá? Então, eles entregaram todas as armas, mas ainda muitos terroristas são procurados na Espanha por conta dos atentados realizados em Madrid. Tá? O que o País Basco gostaria de ter, mas hoje o movimento está bem mais enfraquecido? A independência do restante da Espanha. Beleza? Por quê? Eles alegam que não recebem tanta atenção quanto deveriam. Certo? Bom, finalizamos aí. Vamos dar uma olhadinha agora no que os exercícios vão aparecer. São vários exercícios, alguns eu vou gabaritar para vocês, tá? Outros está dando para a gente resolver. População idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário. Então, a gente conversou bastante sobre isso, né? Se você quiser, tá dando uma olhadinha aí, lendo esse texto, falando sobre esse crescimento, eu vou direto para a pergunta. O trecho da reportagem acima retrata parte do problema chamado de déficit previdenciário. Foi aquilo que eu falei, não vai ter gente para trabalhar, né? Essa galera está envelhecendo, e aí? Este problema envolve aspectos demográficos, econômicos e políticos. A esse respeito, assinar a alternativa correta, letra C. O que significa, então? A contínua elevação da expectativa de vida fez aumentar a proporção de idosos no continente europeu, ao mesmo tempo em que a reduzida taxa de natalidade fez com que a proporção da população economicamente ativa não acompanhasse esse crescimento. Tudo bem? Tudo que a gente conversou sobre. Esses dois fenômenos combinados provocam um déficit previdenciário, que será agravado pela crise econômica, tá certo? Por várias e sucessivas. Número 2. Falando agora sobre movimentos migratórios na Europa. Então, os movimentos migratórios verificados na segunda metade do século XIX e no início do século XX, comparados aos que estão ocorrendo na atualidade, indicam que, letra B, a Europa foi o grande centro de movimentos migratórios para a América do Norte, América Latina, Austrália e Nova Zelândia. Então, lá por volta de 1850, né, muitos europeus vieram para o Brasil. A gente viu isso lá na frente 2, né, nos movimentos migratórios. Então, italianos, alemães, né, sem contar os portugueses e espanhóis que já vieram antes. Mas durante esse século XIX, muitos europeus saíram de lá e vieram colonizar tanto a América Latina quanto a América do Norte. Hoje, ela vem se transformando em área de imigração. Hoje não, já tem muito tempo já. Tem mais de 50 anos que a Europa é uma área de imigração, tá? Apesar de suas leis de contenção a esses movimentos. Então, mesmo os caras dizendo que não querem, tentando barrar, eles acabam recebendo. Número 3, essa onda de imigrantes, que é uma judiação, que é um problema seríssimo, tá, a ser resolvido. Imigrantes cruzam a Macedônia. Macedônia é uma região que fica ali na Península Balcânica, próxima à Grécia. Tá? E essa questão, ela fala justamente do quê? Sobre aquelas rotas
que eu comentei com vocês, muitos atravessando o mar Mediterrâneo, tá certo? Então, a gente vai correta a letra D de dado. Número 4. Se não conseguirmos uma distribuição justa dos refugiados, muitos vão questionar Schengen, e isso é algo que não queremos. Tá? Então, aquela questão que eu havia comentado com vocês, o que é o espaço Schengen? Na letra A, ele vai direto na veia, né? O que é o espaço Schengen? Então, é uma área, tá? É um espaço que permite a livre circulação entre os países signatários. Tudo bem? É isso que você vai ter que colocar na sua resposta. Só isso. Depois, o que é a zona do euro? Bom, a zona do euro é a área em que os países utilizam uma moeda em comum, o euro. Tudo bem? Não são todos os países que adotam o euro. Por exemplo, a Polônia está na União Europeia, mas não adota o euro. O Reino Unido estava na União Europeia, mas não adotava o euro. Tudo bem? Cite um país da União Europeia que não faz parte dessa União Europeia, dessa zona do euro. Ó, Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Ele citou outros, eu citei a Polônia. Tá? Escolhe um. Ele pediu um, você cita um, tá bom? Explique qual foi o posicionamento da União Europeia e o papel da Alemanha frente à intensificação desse fluxo imigratório. Então, o que eu disse para vocês? Que a Alemanha ela é um país que tem tentado negociar essa questão da entrada de refugiados. Tudo bem? Então, de maneira geral, a União Europeia ela tem se manifestado favorável, até porque quem gerencia todo esse processo é a Alemanha e a França, que são os países mais ricos da Europa, tá? E a Alemanha ela tem recebido bastante desses refugiados aqui. Beleza? Número 5. Olha, o exercício de número 5, ele traz toda essa movimentação de rotas, né, de fugas. Tem uma galera que sai até da Etiópia, atravessa todo o deserto do Saara, até a capital da Líbia, em Trípoli, para tentar fazer aquela travessia pelo Mediterrâneo. Tá? A partir desse mapa, é correto afirmar que, letra C, o Oriente Médio, a África saariana e a subsaariana colaboram com esse fluxo imigratório. Beleza? Número 5. Então, nós temos aí, desde 2015, tem crescido o número de imigrantes e refugiados que utilizam a chamada Rota Balcânica. Tá? Então, ali nós temos a Península Balcânica, essa região que pega aí até a Grécia toda, né? Para chegar aos países da União Europeia. Por meio de um corredor que passa pela Turquia, Grécia, Macedônia, Sérvia, Hungria e Áustria. A respeito da rota balcânica indicada no mapa, não é correto afirmar. Letra D. As fronteiras dos países dessa rota são mantidas abertas, de maneira alguma. Tá? Eles tentam atravessar das maneiras mais diversas possíveis, inclusive comprometendo a própria vida. Número 7. Uma questão que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre. Tá? Ele trata aí sírios em países vizinhos e na Europa. Tá? Vamos ver como é que esses sírios estão distribuídos aí. Ele pergunta na letra A. Peraí, deixa eu só tirar minha barra aqui. A partir das informações fornecidas pela figura, pode-se afirmar. Item 1. Apesar da Alemanha vir enfrentando uma onda xenofóbica contra as imigrações e concessões de asilo, o governo vem se posicionando favorável aos seus pedidos. Sim. 2. A Alemanha desenvolve uma postura de maior aceitação dos refugiados, pois precisa desses imigrantes para manter sua força de trabalho em alta, já que sua população vem envelhecendo. Sim. 3. A legislação sobre imigração na comunidade europeia está em transformação, procurando formas possíveis de acolhimento dessas pessoas, documentadas ou não. Não, também não é assim, né? Claro que a galera vai tentar regularizar a entrada aí. A saída da Grã-Bretanha da União Europeia será benéfica para aqueles que querem migrar para lá. Claro que não, né? Inclusive a galera que está aqui, hoje são cerca de 3 milhões de europeus morando no Reino Unido e cerca de 1,5 milhão da galera da Grã-Bretanha dispersa pela Europa. O que você vai falar com essa galera? Vai mandar todo mundo voltar para seus países? Não dá, né? Número 8. Alternativa correta, letra B. Tá? Número 9, falando novamente sobre a Alemanha
e a necessidade de repor a sua população, letra C. Número 10. Um dos assuntos mais comentados no mundo atual está representado na charge abaixo. Então, mostrando o quê? A entrada da galera vindo pelos oceanos, né? Pelos mares. Não, desculpa. Ele está mostrando o Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Se desvinculando. Olha, estou tão fixado na questão dos refugiados, se desvinculando da União Europeia. Então, aqui se refere à charge, ao Brexit. Beleza? A saída do Reino Unido da Grã-Bretanha. A saída do Reino Unido da União Europeia. Só isso. Apresente duas consequências dessa atitude. Cara, é um assunto que nós vamos discutir mais para frente, tá certo? Eu não vou discutir agora com vocês isso. O que acontece? Se o Reino Unido, o Reino Unido saiu, tá? Como o Reino Unido saiu da União Europeia, eles terão que rever todos os contratos assinados desde 1957. Então, em mais de 60 anos de história, terá que ser revista. Os investimentos que foram feitos no Reino Unido com o dinheiro do Banco Europeu, né? Como ficarão os novos acordos? O que vai acontecer com essas pessoas que estão morando lá? Tudo bem? Então tem ainda muitos problemas a serem resolvidos, beleza? Escolhe aí duas consequências das que eu mencionei ou do texto aí e você formula a sua resposta, tá? Deixa eu só ver quantos exercícios tem. Misericórdia, tem um monte, tá? São muitos exercícios mesmo, não dá pra gente comentar tudo, tá? Observe o desenho do cartunista Rifai. O desenho que viralizou nas redes sociais faz menção à vitória da seleção francesa de futebol na Copa do Mundo da Rússia, vinculando-se ao caráter multiétnico da sociedade formada por populações das antigas colônias. Tá? Lembro a vocês que o futebol europeu, mais na Espanha, tá? Mas a França também, o pessoal foi muito vítima de racismo. Né? A gente não pode esquecer que nós temos muitos africanos jogando nessas seleções, que a família acabou migrando para a Europa. Número 12. A Espanha é um estado multinacional, constituído por grupos étnicos regionais. Entretanto, em diversos momentos, a unidade territorial espanhola esteve ameaçada, sobretudo com as reivindicações da independência das comunidades autônomas. A questão nacional espanhola e de muitos outros países onde avançam movimentos separatistas reacende o debate contemporâneo sobre os estados nacionais e o nacionalismo em suas distintas facetas, especialmente em um contexto de globalização. Letra A. Identifique as duas principais regiões autônomas espanholas. Você já sabe, Catalunha e País Basco. Tá? Letra B. Além de movimentos nacionalistas que reivindicam independência e a formação de novos países, aponte duas outras expressões do nacionalismo que se tornaram mais frequentes com a globalização. Então, o que a gente pode citar aí no caso? Uma das questões que se sucede com esse aumento da globalização são os movimentos de xenofobia. Tá? E, por outro lado, a gente pode citar também um aumento do protecionismo comercial aí na região. Beleza? Maneira bem simples para você responder. Número 13, falando sobre a Catalunha, ser uma região de identidade cultural própria, letra B. Tá? Não vou ficar parando aqui para ler, porque eu já comentei isso bem com vocês. Número 14, mostrando o País Basco e a Catalunha. São regiões autônomas com presidentes eleitos regularmente. Tá? Esses presidentes não têm a característica de presidente mesmo, até porque a Espanha é uma monarquia. Tá? Mas tem primeiro-ministro e na Catalunha a gente chama assim de presidente. Beleza? Número 15, observe o mapa a seguir. Ele está falando sobre o ABC. Identificam 3 territórios diferentes onde foram observadas manifestações separatistas ao longo de 2014. Então, o C, eu comentei com vocês, é Catalunha. A letra B, nós vamos conversar mais para frente. Está relacionada a essa região aqui, que é a região da Crimeia, tá? Que hoje pertence à Rússia. E a Escócia, ela fez um plebiscito antes do plebiscito do Brexit, solicitando também a separação do Reino Unido. Uma pequena maioria votou não, mas acredita-se que com o Brexit realizado, pode ser que venha a ocorrer um novo plebiscito na Escócia. Tá? Esse é um assunto bem interessante, mas para a gente conversar com calma. Número 16, alternativa correta, letra C, falando de um movimento lá na Bélgica, lembra que eu falei para vocês? Que também é separatista, tá? É a região do Flandres e da Valônia no sul. Beleza, pessoal?
Ó, acho que a gente termina por aí. Aula bem tranquila para vocês. Você já entendeu aonde você tem que focar. Pega bem forte na minha teoria, naquele comecinho que eu falei para vocês, tem muita coisa importante ali. Depois vai esmiuçando esses exercícios aí. Grande abraço para vocês. Fiquem bem. Descansem. Tchau, tchau.